Opa pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. A gente vai dar aqui uma introdução à nossa aula da apostila, que seria a 7ª aula, tá? A lição 7. E essa lição ela aborda um tema muito legal, que é o tema de Jesus jantando na casa de um amigo chamado Lázaro. Inclusive ele tinha ressuscitado esse amigo há dias atrás. E uma dessas irmãs resolveu fazer algo surpreendente ao olhar de todos que estavam ali com ele, e tiveram repercussões, tá? Teve gente que achou legal e teve gente que não achou tão legal. Bom, eu acho que vocês já estão imaginando sobre quem a gente está falando, né? Maria, que não é nem a Maria Madalena e muito menos a Maria mãe de Jesus, é a Maria irmã de Lázaro. Agora, o nome dela de verdade a gente não sabe, a gente só sabe que é Maria, e é somente isso que a Bíblia fala sobre ela, tá? Bom, e o que a gente pode tirar de legal dessa lição? Aqui, na realidade, só para a gente aumentar aguçar a nossa curiosidade, tá? E depois, quando tiver um tempo, a gente vai estudar legal sobre isso, mas só para a gente poder pensar um pouco. Vamos lá. Jesus estava na residência dela. Jesus tinha acabado de ressuscitar o irmão dela, que era Lázaro, estava morto há 4 dias, imagina, 4 dias morto, já estava com cheiro ruim. Jesus foi lá e ressuscitou. Inclusive, uma das poucas vezes que a gente pode ver Jesus, ou melhor, saber que Jesus chorou, foi justamente nesse episódio, né, quando Lázaro morreu, e aí Jesus chorou por causa da morte de Lázaro, que eles eram amigos, tá? E aí ele estava comendo na casa de Lázaro. Marta estava super preocupada em fazer as tarefas de casa, e Maria, ao contrário, estava preocupada em agradar Jesus, né? Então já surge aí uma pergunta: quem estava certa? Maria, que simplesmente abandonou tudo para lá e ficou do lado de Jesus querendo saber mais sobre ele, ou Marta, que estava fazendo as coisas, inclusive estava sendo sobrecarregada porque Maria estava lá sentada com Jesus? Então, assim, pensem um pouquinho. A gente, quando tiver reunido novamente, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu quero que vocês já pensem e já levem para mim uma resposta. Quem acha que Maria estava certa vai ter o seu argumento, sua hora de falar, e quem acha que Marta estava certa, a mesma coisa, tá? Bom, o fato é que Jesus estava na casa deles, tá? E eles estavam jantando. E Maria resolveu fazer alguma coisa que chamou a atenção de todo mundo que estava ali, inclusive das pessoas que moravam ali naquela região. Maria simplesmente pegou, a Bíblia fala que é uma libra de nardo puro. Nardo é uma essência retirada de uma planta, e essa essência ela na realidade ela é usada para fazer perfumes, tá? E não só perfume, mas ela também tem a propriedade de cura, né? Ela é relaxante, ela trata algumas irritações na pele, ela deixa a pessoa mais calma, enfim. Ela é tanto algo que dá para ser feito, dá para ser usado como um remédio, e ao mesmo tempo também é um perfume, tá? Bom, mas o legal é que a Bíblia deixa a gente bem informado em relação a isso. A Bíblia fala que era uma libra de nardo. Vamos lá. A libra, ela tem 450 gramas, mais ou menos. Eu acho que são 453 gramas, tá? Uma libra. E aí, se a gente for considerar o peso, e aí o coeficiente, existe um coeficiente que dá peso às coisas, né? O peso específico. Se a gente for considerar o peso específico da água, por exemplo, o que significa isso? Se eu pegar 500 ml, 500 ml é aquela garrafinha, né? Aquela garrafinha de água que a gente compra na rua. Se eu pegar 500 ml de água, eu tenho aproximadamente, tirando lá o peso da garrafa, eu tenho aproximadamente 500 gramas. Então o peso específico da água é 1. O nardo, ele é um pouco mais denso, ou seja, ele é um pouco mais grosso, um pouco mais concentrado. E aí, com certeza, ele é mais pesado do que a água. Então, 453
gramas, que é 1 libra, dá mais ou menos aí, eu acho que uns 500, 600 gramas. Olha só, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Virou moda isso aqui, né? Álcool em gel. Isso aqui é uma garrafinha de álcool em gel para as mãos com hidratante. Então, é bem grosso, tá? E ele tem aqui, ó, 430 gramas, ó. Tá vendo? 430 gramas. Então, vamos dizer que aproximadamente aquilo que tinha lá de nardo era justamente isso, tá? O conteúdo dessa embalagem cheia, tá bom? Se você parar para pensar, é bastante perfume, né? Eu acho, né? Eu até hoje não achei nenhum perfume que tivesse, eu pelo menos, né? Mais de, sei lá, uns 300, 400 ml de perfume. Então, assim, isso aqui é um vidro bem grande de perfume. Bastante perfume. Então, é mais ou menos isso que a Maria usou para poder lavar os pés de Jesus. E ela lavou os pés de Jesus com essa quantidade aproximada, tá? De nardo. E a Bíblia fala que é muito caro o nardo. E a gente vai entender o quão caro é esse nardo. E ela usou isso e enxugou com o cabelo. Ok? Deixa eu botar para cá agora o álcool. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos lá. Nardo. A moeda que usava-se na época de Jesus era o denário, que é uma moeda de prata feita pelo Império Romano, tá? E esse denário, um denário pagava um dia de trabalho de um lavrador. Se a gente fizer uma comparação assim, a grosso modo, uma comparação bem rapidinha, a gente vai ver que hoje a gente tem o salário mínimo no nosso país, né? Ele é 1.000 e alguma coisinha, mas vamos arredondar para 1.000, tá? Pra gente fazer uma conta mais fácil. Então, R$1.000, aproximadamente, é o salário mínimo de uma pessoa aqui no Brasil. E lá, a gente vai ver depois, lá na Bíblia, no livro de João, capítulo 12, entre o 1º versículo e o 8º versículo, tem uma hora, se não me engano, o 3º versículo, tem uma hora que Judas fala assim: mas por que você, ao invés de ter gasto tanto nardo nos pés de Jesus, você não pegou e vendeu e deu para os pobres? Aí fica uma outra pergunta, tá? Que a gente conversa depois. Qual era a intenção de Judas nisso tudo? Se vocês quiserem realmente saber, a Bíblia explica. Inclusive com as falas do próprio Senhor Jesus, tá? Lá no livro de João, tá? Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 12. Aí você lê do 1 até o 8, que lá dentro vai ter essa resposta, tá? E aí ele disse isso. E aí ele sugeriu ainda que fosse vendido por 300 denários. Bom, se ele fez essa sugestão, é porque muito provavelmente era coerente vender por 300 denários. Alguém pagaria, seria fácil conseguir esse valor. Agora vamos lá, para a gente fechar aqui e a gente discutir melhor quando a gente estiver em sala de aula. 300 denários foi o valor que ele disse que Judas Iscariote sugeriu. Iscariote, né? Judas Iscariote não é coisa muito boa, então você já tem mais ou menos uma resposta aí. Mas ele sugeriu vender por 300 denários. E a Bíblia fala que era quanto de nardo, né? Eu disse aqui que era aproximadamente, né, um fardo de nardo. E aí o que acontece? Se a gente pegar um denário, sabendo que esse denário era um dia de trabalho, fizer por 30 dias, que é um mês, seriam 30 denários o salário de uma pessoa. Ou seja, você já vê que o perfume realmente é muito caro, porque trabalhando um mês inteiro ele não consegue comprar aquele jarro de nardo ali que Maria derramou nos pés de Jesus. Aí você já começa a pensar, cara, realmente é muito caro. E realmente ela teve uma intenção muito legal, porque o perfume é muito caro. Mas quão caro isso é? Quanto tempo eu como trabalhador aqui, ganhando um salário mínimo, deveria trabalhar para comprar aquele vidro de nardo, que é o perfume? Vamos lá. Um denário, como eu tinha dito, era um dia de trabalho. Logo, 30 dias de trabalho, que é um mês, 30 denários, certo? Só que eram 300 denários. Então eu tinha que trabalhar quanto? Eu tinha que trabalhar, na realidade, quanto tempo, gente? Eu tinha que trabalhar 10 meses. Eu tinha que trabalhar 10 meses para poder conseguir esse valor de 300 denários. Ou seja, 10 meses, vou pegar agora e vou transferir para cá, para nossa realidade. 10 meses vezes um salário de R$1.000 por mês,
dá 10 mil reais. Então, imagina o valor do perfume que Maria derramou aos pés de Jesus. Para a época, é como se fosse 10 mil reais. Ela pegou 10 mil reais em perfume e jogou aos pés de Jesus para lavar. Por isso que ela causou tanto escândalo. Pessoas dizendo que ela fez certo e pessoas dizendo que ela fez errado. E aí eu deixo agora aqui aberto para a nossa discussão em sala de aula. Vamos pensar um pouco. E aí vocês leiam lá, João 12, do 1 ao 8. Gente, essa atitude que Maria teve, será que foi certa? Será que foi errada? A atitude de Marta, de ter cuidado das coisas da casa, certa? Errada? E Maria, que esqueceu das coisas da casa e foi cuidar somente do mestre? Pensem bem e a gente conversa melhor dentro de sala de aula. Um grande beijo, Deus abençoe vocês.